Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre o que é o dia 1, como você pode fazer de qualquer dia o teu dia 1. O dia 1 é uma coisa interessante, você percebe que o dia 1 é o dia 1 depois de muito tempo. Um dia você vai lembrando, olhando lá para trás e fala, peraí, aquele dia em que aquela coisa específica me aconteceu, veja como a minha vida mudou. Depois que aconteceu aquilo, foram dados esses passos por mim e olha onde eu estou. E aí você percebe que um dia, que lá para trás era, por exemplo, uma quarta-feira, meio da tarde, uma coisa absolutamente nada a ver, nada de especial tinha aquele dia foi um marco na tua vida. A minha proposta de pensar que eu posso fazer de qualquer dia o meu dia 1 é uma proposta bem ampla. Eu fico pensando no seguinte, não é necessário só esperar alguma coisa acontecer para que um dia mude toda a nossa vida. Por que a gente não pode fazer de um dia comum, mas voluntariamente, de propósito, o nosso dia 1? Quando eu parei para pensar nisso, foi assim, lembrando coisas que tinham acontecido na minha vida, eu lembro de um episódio que marcou um daqueles tantos dias 1 que marcaram minha vida. Eu estudava direito ainda, depois estudei psicologia, eu estudava na Universidade Federal do Paraná. Meu pai faleceu. Como na Universidade Federal naquela época você só tinha direito de manhã, eu tinha que trabalhar os 2 expedientes, não ia dar certo eu ficar fazendo lá. Então, eu tinha que fazer vestibular para outra faculdade, ou tentar transferência, coisa que já tinha dito de antemão que era muito difícil. Tinha uma época que era difícil entrar em faculdade, você sabe, né, gente? Daí tinha poucas faculdades também. Hoje em dia tá mais fácil passar no vestibular. E aí o que eu fiz? Eu fui lá, pedi licença do meu trabalho, tal, uma tarde, fui lá fazer fila. Gente, nós estamos falando da década de 80, tá? Quando não tinha computador. Então, eu fui numa determinada faculdade, fazer fila. Eu me lembro que eram vários pátios, né? E um dos pátios nos quais eu estava encostada assim na parede, assim, as pessoas fizeram fila encostada na parede, e tava muito calor e aquela fila não andava, sabe? Você tinha o caderninho do candidato, né? Você ia lá no banco, ele autenticava que você tinha pago a taxa, mas tinha que apresentar aquelas coisas todas escritas, tua ficha, não sei o quê, com a foto colada, 3x4, naquela secretaria. E a fila tava demorando muito para andar. E eu tava cansada, sabe? E tinha sido um ano tão ruim pra mim, cheio de coisas negativas. E eu fiquei pensando, mas será que vale a pena mesmo? Eu já tô trabalhando no tal lugar. Será que eu preciso desse diploma? Será que eu tenho que ficar aqui? E por um momento, eu levei muito a sério a ideia de ir embora. Eu pensei, eu vou embora. Mas me deu um clique. E eu disse, não, eu vou ficar. Fiquei, fiz o tal do vestibular, passei, fiz lá a faculdade e não vou entrar em detalhe, mas aquilo foi um marco importantíssimo na minha vida. By the way, aquele emprego que eu tinha, eu perdi, tá? Então também teve essa no meio do caminho. E aí o que aconteceu? Sempre me lembrei daquele dia específico e de tudo que me passou pela cabeça que me faria desistir. E eu fiquei pensando no seguinte, tá, eu lembro de um dia 1 lá para trás, mas será que é possível eu ajudar meus pacientes, ajudar meus alunos dos cursos online, ajudar essas pessoas a fazerem o seu dia 1? E eu comecei a experimentar fazer isso. Comecei a criar novos hábitos na minha vida. Um novo hábito que eu criei aos 50 anos foi de começar a correr. Hoje eu sou maratonista, mas eu não corria absolutamente nada. E eu me lembro do meu dia 1. Me lembro perfeitamente do meu dia 1 e me lembro da semana 1 e me lembro do mês 1 e me lembro do semestre 1 e do ano 1, da primeira vez que eu fiz uma prova de rua também. Então eu me lembro de ter construído aquilo para mim. Eu almejei uma coisa, eu pensei, eu quero estar em boa forma física, já tô com 50 anos, tem que ter condicionamento aeróbico, vou ter muitos prazeres ainda através da corrida, mas eu não posso desistir no começo. O começo é sempre chato para quase tudo. E se a gente pega um começo muito duro, com metas muito elevadas, fica muito difícil, tá? Eu coloquei metas bem pequenininhas, né? Sempre assim dentro daquilo que era possível fazer e fui aos poucos conquistando aquilo. Nem em sonho eu imaginei que eu ia fazer uma maratona na minha vida, mas eu acabei fazendo e vou fazer outra ainda esse ano. A proposta que você pode se fazer de um plano não precisa ser uma proposta hiper ambiciosa, mas ela pode ser uma proposta de dizer o seguinte: nessa semana eu vou fazer o meu dia 1.
seja de um hábito alimentar, seja, por exemplo, que pode incluir deixar de consumir alguma coisa que te faça mal, sei lá, deixar de consumir refrigerante, por exemplo, seja de ler alguma coisa, seja de se instruir, não sei, seja do que for. Mas o dia 1 é uma coisa interessantíssima que não precisa ser uma segunda-feira. O dia 1 não precisa ser de manhã. O dia 1 não precisa ser o começo do mês. O dia 1 não precisa ser o começo do ano, sabe por quê? Porque muitas pessoas, quando chega junho, falam, peraí, nossa, o ano já passou. Não, o dia 1 pode ser qualquer dia comum. Pode ser um dia em que você, como eu estive há anos, né, atrás, que você esteja numa fila e que você diga, eu vou desistir. Ou que você diga, não, eu vou prosseguir. E aí vem os outros empenhos, né, tá? Não vamos esquecer o seguinte, eu fiz o tal do vestibular e eu me formei. Também tem um detalhe importante aí no meio da coisa, né? Ou seja, dia 1 é um pequeno passo, o dia 2 é outro pequeno passo, e a somatória desses dias todos são aquelas realizações que quando você olha para trás fala, que orgulho que eu sinto de mim. Até uma próxima. Se você não está inscrito nesse canal, tem vídeo, um vídeo por dia, tem muita coisa, muito material para você e vídeos longos semanalmente também, tá? Um grande abraço, até!